Então vamos lá de novo. Apocalipse capítulo 11, verso 1. Foi-me dado um caniço, foi dado a João, é João que está falando aqui, semelhante a uma vara, e também foi-me dito: dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas, as 2 testemunhas, têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e a matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muito dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Verso 11. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que outras ficaram sobremodo atemorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Verso 14. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Até aí deixa aberto, não feche. Vamos fechar os olhos só mais uma vez. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o poder e o domínio. Mais um dia carecemos da graça do Senhor, do poder do Espírito Santo. Tira de nós a distração, o tédio, principalmente a irreverência. Traz temor nos corações e concentração para assimilarem tudo o que vai ser dito, com temor e tremor. Que o Teu reino avance, Senhor. Que o Senhor nos conforme à imagem do Seu Filho e receba a glória para si, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, voltamos, preste muita atenção. Como eu sempre tenho pedido a vocês, as palavras desse livro são sagradas demais para passarmos por elas de qualquer maneira. São santas, são especiais. E cada linha desse livro estupendo tem que ser lida, vista, ouvida, em tom de meditação e profunda reverência. Apocalipse não foi feito para matar a curiosidade dos curiosos, mas é a palavra poderosa de Deus para edificar a igreja de Cristo. Nós voltamos hoje com a série de exposições, e hoje vamos entrar na 15ª mensagem de Apocalipse.
É importante lembrarmos que nós ainda estamos expondo as trombetas do Apocalipse. São 7 trombetas esta fase do Apocalipse. Até aqui nós já falamos de 6 trombetas. 6 trombetas já foram expostas. Entretanto, entre a 6ª trombeta e a 7ª, há um interlúdio que compõe os capítulos 10 e 11. Ok? Portanto, nós terminamos a 6ª trombeta e entramos no interlúdio, não entramos na 7ª trombeta. Estamos ainda no interlúdio, o intervalo, um hiato que acontece entre a 6ª e a última trombeta. Do que se trata este interlúdio? Ele é basicamente, enquanto as 6 trombetas estão anunciando juízos de Deus sobre a terra, sobre a natureza, sobre o homem, tragédias naturais, flagelos naturais e hostes malignas, demônios do inferno, poderes malignos saem do abismo, por causa de uma estrela caída do céu, Satanás, que abre a chave, que tem a chave do abismo e abre, e libera nuvens de demônios, forças malignas, e 4 poderes, 4 generais, 4 demônios de hierarquias maiores, para atormentar os homens. O interlúdio é a misericórdia de Deus. O interlúdio trata da pregação do Evangelho, o ato de misericórdia, a misericórdia de Deus mostrada no ato da pregação do Evangelho por parte da igreja. Isso nós vimos na forma do livrinho que João vê na mão do anjo forte, e ele dá este livrinho a João, e no Apocalipse 10, verso 11 diz: e ele me disse, o anjo forte disse a João: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, línguas e reis. Pregue o Evangelho entre a 6ª e a 7ª trombeta. A misericórdia, a pregação do Evangelho por parte da igreja, na forma do livrinho e na forma das 2 testemunhas. E esse é o tema da minha mensagem hoje: a missão da igreja e as 2 testemunhas do Apocalipse. Portanto, é disso que trata o capítulo 11, que vamos entrar hoje: as 2 testemunhas e a missão da igreja. Então, entre a 6ª e a 7ª trombeta, que a 7ª representa o fim e a consumação dos séculos, a igreja tem uma missão nessa terra: a expansão do reino de Deus, a pregação do Evangelho de Cristo, em um ato de misericórdia de Deus, para salvar os pecadores, antes que ressoe a 7ª, decisiva e última trombeta. Vamos começar então. João começa com a visão de um templo. Apocalipse 11, verso 1, diz assim: foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Essa passagem, esse texto, João usa a figura do templo, com suas repartições: o átrio, o pátio externo, o santo lugar e o santo dos santos. Os dispensacionalistas, quando veem este texto de João, Apocalipse 11, principalmente verso 1 e 2, veem nesse texto uma base para a reconstrução do 3º templo, lá em Jerusalém, e o retorno dos sacrifícios levíticos novamente. Eles pensam que isso aqui é a base para dizer que o 3º templo vai ser reconstruído. Não vai ser. Aliás, já foi, está lá no Brás. Eles só erraram o local. E não foi judeu que construiu, foi
aquele senhor. Mas o Senhor não tem, Ele não vai costurar o véu que Ele rasgou. A ordem levítica terminou no ano 70, quando o imperador Vespasiano e o general Tito destroem o templo. Os preteristas, outra visão escatológica, entendem que essa visão já foi cumprida no ano 70, então ela não tem mais validade para hoje. Com a destruição do templo, quando fala que os gentios calcarão os pés do átrio, do pátio, cumpriu-se esse versículo. Mas não, a visão reformada entende que esse templo, do verso 1, que esse templo é um símbolo para se referir à igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, porque o templo da nova aliança não é mais um edifício feito de pedras, não é um prédio. O templo da nova aliança é a igreja formada por pedras vivas, os cristãos, os remidos, os eleitos, os salvos. Então João está tendo aqui simbolicamente está tendo a visão do templo, que simbolicamente representa a igreja, os salvos, os santos, eu e você. E se você notar, esse templo está sendo medido por João. Foi-me dado um caniço, uma vara de medir, e foi medido, desponte e mede esse templo, mede o altar e mede os que estão nele. O que isso significa? Medir significa a proteção de Deus, sua presença, a separação e preservação de sua igreja. Esse símbolo de medir o templo é tirado do livro de Zacarias. Essa figura já foi tirada de Zacarias 2, verso 1. Ela apenas é repetida em Apocalipse. Veja só, Zacarias 2, verso 1 e 2 diz: tornei a levantar os olhos e vi, eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? Ele me respondeu: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Mas como é que o senhor diz que o significado de medir é proteger e separar o templo? Porque em Zacarias, a conclusão, no verso 5 diz isso. Zacarias 2, agora o 5. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Mede ela, separa crentes verdadeiros de falsos, porque eu irei protegê-los. Essa é a ideia. Então medir significa separar a parte preciosa do templo e guardá-la e prepará-la. Ou seja, o Senhor está mostrando para João: João, mede, porque eu vou separar os verdadeiros crentes dos não crentes nesse fim, e eu irei preservá-los durante o soar das trombetas. Eu irei preservá-los do ataque, do assédio desse mundo. Essa é a ideia aqui. Portanto, irmãos, o templo de Deus é um símbolo da verdadeira igreja, que adora em espírito e em verdade, e que no fim será guardada, preservada por Deus. Quando que essas trombetas começam a soar? Elas ainda vão soar? Elas estão soando da primeira à segunda vinda de Cristo. Já faz quanto tempo que Cristo veio? 2000 anos. E a igreja? Foi preservada esses 2000 anos, apesar de sofrimento, ataque. A igreja está aqui, e à medida que o tempo passar, as trombetas se intensificarão, mas a igreja continuará preservada. Mas a igreja verdadeira, os salvos, os eleitos,
separa eles, porque os guardarei. Mas guardarei do quê? Senão você está dizendo, então nenhum fio de cabelo será tocado. Guardarei do pecado, guardarei da queda, guardarei do mal. A ideia é que Deus os preservará. A doutrina da perseverança dos santos, ou da preservação dos santos, daqueles que tu escolheste, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Porque as ovelhas estão na minha mão, e ninguém as arrebata de mim. Essa é a ideia. Então, queridos irmãos, não é bom essa doutrina? Eu não sei porque que tem gente que rejeita a teologia reformada, o calvinismo, porque ele nos dá uma segurança para repousar. Significa que o Deus que tirou nós do Egito não vai nos deixar perecer no deserto. Ele é poderoso para tirar do Egito e botar a gente em Canaã. Os que ele elegeu, os que ele escolheu, serão preservados até o fim. Descansa nisso. Descansa nisso. Eu não tenho a menor dúvida que eu entrarei em Canaã. Eu tenho certeza da minha salvação. E eu sei que Deus há de me colocá-la um dia. Por quê? Mas o Senhor é outra categoria, o Senhor é bom, o Senhor é forte. Não, Ele é que é bom, Ele é que é forte. Quando eu olho para mim, eu já desisto logo pela manhã. Mas quando eu olho Ele com os dois braços dizendo, tetelestai, está consumado. Aí eu falo, eu vou entrar. Não tem jeito de eu ficar de fora. Eu vou entrar. Ele conquistou, Ele pagou, Ele venceu principados, potestades, Ele desceu na casa da morte, matou a morte na sua casa. Ela será guardada de cair, entretanto, ela será perseguida. O fato de você ser salvo e não perder a salvação, não significa. Ela sofrerá ataques exteriores, será preservada do pecado, da queda, mas não do sofrimento. Verso 2, mede o templo, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, gentios é que é ímpios, o mundo, o mundo, os gentios, por 42 meses, calcarão, pisarão, combaterão, destruirão aos pés a cidade santa. Então está falando de uma outra parte do templo. A parte interna, santo lugar e santo dos santos, é preservada. A parte externa é externa, mas ainda é do templo, o átrio, o pátio. Essa não, vai ser invadida, atacada. Enquanto internamente a igreja é guardada do pecado, da queda e do mal, externamente ela é perseguida, ultrajada, caluniada, maltratada. E ele começa com um termo interessante aqui, 42 meses. Para nós entendermos o que ele está querendo dizer aqui, ela será calcada, perseguida, combatida 42 meses. Temos que lembrar que esse número aparece outras vezes em Apocalipse. 42 meses. Nós temos aqui em Apocalipse 3 anos e meio. Quanto dá 3 anos e meio em meses? 42 meses. Temos aqui em Apocalipse também 1260 dias. Quantos meses dá 1260 dias? 42 meses. Temos aqui termos em Apocalipse: um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, mais 2 tempos, 3, e metade de um tempo, 3 anos e meio. Quantos meses são 3 anos e meio? 42 meses. São números para mostrar o quê? O que é 42 meses? O que é 1260 dias? O que é 3,5? 3,5 é metade do quê? Metade de 7. 7 dias compõem o quê? Uma semana.
Ok? Uma semana. Fala das 70 semanas de Daniel. Qual das 70 semanas nós estamos? Estamos na 70ª semana, na última semana. 70 semanas são decretadas, diz Daniel. Uma semana, duas. Você estamos em qual? Que privilégio, hein? Estamos na última semana, na 70ª. Entretanto, tem algo curioso aqui. A última semana ia ser dividida no meio. Metade da primeira, a primeira metade e a segunda metade. A última semana vai da primeira à segunda vinda de Jesus. Ela começou quando Jesus nasceu, morreu, subiu aos céus. Começou a última semana. Essa última semana, 70ª, termina com a segunda volta de Jesus. Entretanto, essa última é dividida no meio. Então, quando ele está dizendo aqui, 42 meses, 1260 dias, um tempo, dois tempos, ele está falando da metade de uma semana. Ok? Qual tempo nós estamos vendo agora? Estamos na última semana. Nós estamos na metade da última semana, na primeira metade da última semana. A primeira metade, que são 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, é o tempo da igreja, do primeiro selo. Desata o primeiro selo e vi um cavaleiro branco, cavalo branco, e o seu cavaleiro, com uma coroa e um arco, e ele é vitorioso e vem para vencer. A primeira metade da última semana é destinada à igreja. A segunda metade da última, a última semana é o fim. Mas a última metade da última semana é o fim do fim, o finzinho. A segunda metade é destinada para o mal, é o tempo do mal, é o tempo das trevas. E a Bíblia diz que é um tempo tão terrível, que você parar para pensar, peraí. Não são números simbólicos, ok? Não são números literais, é um símbolo. A primeira metade veio de Jesus até agora, já deu 2000 anos. É o tempo da igreja. Se a segunda metade é para o mal, vamos ter 2000 anos de trevas? Não. Jesus disse assim, se aqueles dias, Mateus 24, não fossem abreviados, que dias? A última metade da última semana. Se aquela última metade não fosse reduzida, nenhuma carne se salvaria. Portanto, ela vai ser menor, porque o terror, as trevas serão tão intensas, que serão menor. Então, essas 42 semanas do verso, 42 meses do verso 2, está falando da última metade do tempo das trevas. O que vai acontecer nesses 42 meses? Veja só, calcarão os pés a cidade santa. Esse texto está dizendo que na última metade da última semana será reservada para algo. São os 42 meses finais. É um período onde o mal atacará a igreja e prevalecerá contra a igreja. É um período onde a igreja será perseguida como nunca. É um período que muitos desistirão da fé, muitos se desviarão, muitos cairão. É isso que está dizendo, a igreja será combatida, atacada, ultrajada, assediada, corrompida. E muitos dos crentes nominais, dos falsos crentes, dos crentes que professam Jesus só com a boca, mas o coração está longe, cairão, sucumbirão ante o mal, ante o assédio, ante o ataque, ante a tortura, ante o martírio, ante a prisão, ante a perseguição. Prepare-se. Esse dia está chegando.
Agora, preste atenção, entra em cena as duas testemunhas. Nós aprendemos até aqui que o povo de Deus está seguro espiritualmente, e que enquanto não chega a metade da última semana, porque o verso 2 eu estou falando da última metade, nós estamos na primeira ainda, é o interlúdio, as 6 trombetas é a primeira metade, a última metade só vem com as 7, enquanto não chega a segunda metade da última semana, a igreja tem uma missão aqui na terra, ela deve testemunhar de Deus, testemunhar do Evangelho, e o texto mostra que Deus os capacitará com poder para cumprir a tarefa de testemunhar. Vejamos, verso 3, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então, João sai da figura da perseguição e volta os olhos dele para os personagens muito distintos. 2 testemunhas. Deus ordena que 2 testemunhas profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. O que são vamos para o templo, 1260 dias? 42 meses, 3 anos e meio, 3,5, metade de 7. Na primeira metade, eu disse o que? É destinada à igreja, é o cavalo branco. Deus ordena que essas 2 testemunhas, na primeira metade da última semana, usem ela para pregação do Evangelho, para testemunhar. Mas quem são essas testemunhas? Alguns dizem que essas 2 testemunhas são Enoque e Elias, porque os únicos homens que não provaram a morte, Enoque foi trasladado vivo, Elias subiu vivo para uma carruagem. Outros dizem que é Moisés e Elias, por causa dos sinais que ele faz. No verso 5 e 6, por exemplo, uma das testemunhas faz fogo descer do céu e fecha os céus para não chover. Elias fez isso, clamou e desceu fogo e matou as pessoas. Elias orou e fechou os céus e não choveu. E Moisés, porque uma dessas testemunhas ordena e a água se transforma em sangue. É a mesma praga que Moisés protagonizou no Egito, fez o Nilo virar sangue. Então eles pensam, é Moisés e Elias que vão vir aqui no fim dos tempos e pregar e fazer fogo descer do céu e o mar ficar vermelho. Outros, por exemplo, como o Dr. Martin Lloyd Jones, diz que as 2 testemunhas representam o Antigo e o Novo Testamento, que vão ser anunciados no fim dos tempos. Não, nós não entendemos que não é nenhuma dessas interpretações. As 2 testemunhas aqui representam a igreja, composta de judeus e gentios. João está vendo a igreja. Jesus, quando enviou os discípulos, Novo Testamento, a igreja, enviou de 2 em 2 para pregarem nas cidades. 2 aqui, 2 testemunhas, é um tipo dos discípulos, a igreja de Cristo, formada de judeus e gentios. Portanto, irmão, no verso 3, a essa igreja é ordenado que profetize 1260 dias, a primeira metade da última semana. Agora eu tenho uma boa notícia. Quando que é isso? É agora. Você perguntar qual período nós estamos, eu repito, estamos na última semana, na primeira metade. O que isso nos ensina, irmãos? Que nesse período, ninguém poderá impedir o avanço do reino de Deus. Ninguém poderá impedir, meu irmão, a pregação do Evangelho. Ninguém poderá impedir a igreja. Será um tempo de conversões. É o que está no Apocalipse 10, o livrinho que João tem nas mãos. É o tempo de misericórdia, é o tempo do cavalo branco. A Bíblia diz que ele é vitorioso e vem para vencer.
Foi destinado 1260 dias, números simbólicos, para dizer, nesses 1260 dias, a primeira metade da última semana, a igreja profetizará, a igreja pregará o evangelho, e ninguém pode parar a igreja. Só tem uma maneira da igreja falhar, só tem uma maneira do evangelho falhar, é se você não pregar. Se você não pregar, porque o primeiro selo, o cavalo branco, é o evangelho, rompendo, perpassando, furando as fronteiras, vitorioso e para vencer. Sabe quem são as testemunhas? Eu, você, Paul Washer, Steve Lawson, Augusto Nicodemos, o João, crente da Bahia, o Fernando, crente do Equador, o Roberto, crente dos Estados Unidos, somos nós. Ele também chama as testemunhas de oliveiras e candeeiros, veja o verso 4, oliveiras e candeeiros. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. Para entendermos o que ele quer dizer aqui, esses termos são citados em Zacarias 4 para se referir a Zorobabel e Josué. Olha só, Zacarias, capítulo 4, verso 1 a 3, diz assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado no seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro, um candeeiro todo de ouro, e um vaso e azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas, que estão em cima do candelabro. Junto desse candeeiro, eu vejo 2 oliveiras, uma à direita, com vaso de azeite, e outra à sua esquerda. Como que o versículo termina? De Zacarias: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Essa imagem de João, que vê as 2 testemunhas, que também são candeeiros e oliveiras, é uma imagem para dizer que a igreja de Cristo avançará nessa terra, no poder do Espírito Santo. É uma representação do povo de Deus que proclama a palavra, não por força, nem por violência. Não são guerras armadas, protestos armados, não são motins, não são tratos políticos. A igreja avança no poder do Espírito Santo. São candeeiros e são oliveiras. Zorobabel e Josué, não por força, nem por violência. Você precisa saber do poder que você tem, meu irmão, do poder que foi dado a nós, mas você vai saber aqui. Agora João mostra 3 coisas, nos 1260 dias, na primeira metade da última semana, é nossa, e não podemos abrir mão, é nossa, é da igreja. João mostra, primeiro, o poder da igreja, segundo, a autoridade da igreja, terceiro, a invencibilidade da igreja. Nessa primeira metade, veremos o poder da igreja, a autoridade da igreja, a invencibilidade da igreja. Primeiro, o poder da igreja, verso 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, causar à igreja, às testemunhas, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Isso aqui não é literal, né? Imagina, um profeta barbudo com cajado, aí aparece aquela oposição, ele, sai aquele lança-chama. Tem muita gente que acredita nisso, Tim LaHaye, deixados para trás. É escatologia dispensacionalista. Nada mais longe da verdade. É a igreja que vai abrir a boca, fogo vai sair. Na pregação diante dos ossos secos, dos congressos, das multidões, em um caixote, na internet, pelo celular. O que é esse fogo? É um símbolo de poder.
termos para se referir ao poder que ela pregará. E sabe onde está isto? Romanos, o clássico Romanos 1,16. Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. A igreja pregará com poder, o poder do Espírito Santo. O Evangelho não é uma mensagem retórica. O Evangelho não é uma palestra técnica. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Quando estive com vós, o que Paulo diz? A minha mensagem, a minha pregação não consistia em palavra de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e do Espírito Santo. Segundo, João mostra, então lembre-se disso, temos poder. Poder. E eu esqueci de dizer aqui, olha que coisa interessante. São duas testemunhas, não são? Testemunhas. O que diz Atos 1,8? E recebereis poder, e ser-me-eis minhas testemunhas. É exatamente o que João vê aqui, a igreja sendo testemunha no poder que recebeu do alto. Agora João mostra a autoridade da igreja, verso 6, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Também não é físico, é simbólico. Está dizendo que Deus deu autoridade para a igreja, e não deu autoridade? Mateus 16:19 diz, olha o que Jesus diz para a igreja, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligar da terra terá sido desligado. Poder para ligar e para desligar, abrir e fechar o céu, é isso. Mas como abrir e fechar o céu? Admitir homens à membresia, homens à igreja, e botá-los para fora. Deus nos deu autoridade. Mateus 28, 18 e 19, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, olha só, toda autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto ide. O que esses testemunhos têm que fazer? Profetizem 1280 dias, profetizem na primeira metade da última semana, preguem. Mas por que eu posso pregar? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, agora ide. Por quê? Eu lhes confiro esta mesma autoridade, vão e preguem, porque vocês têm autoridade. A igreja é a embaixatriz de Cristo aqui na terra. Esse é o nosso período da igreja. Enquanto não chega a última metade, é o período da igreja. O que ela tem que fazer? Testemunhar, pregar. Primeiro mostra o poder da igreja, a autoridade da igreja, agora a invencibilidade da igreja. Verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra ela e as vencerá e as matará. Presta atenção, para você não ir muito longe no texto. Mas o que o verso 7 tem a ver com a invencibilidade da igreja? Por causa das palavras iniciais. Quando as duas testemunhas tiverem concluído o testemunho, então a besta surge. Até as testemunhas cumprirem a sua missão, a besta fica quietinha, enjaulada, enquadrada, acorrentada, amordaçada, e ela não pode fazer nada até que as testemunhas cumpram com a sua missão. Isso mostra o quê? Que até completar a sua missão na terra, ninguém pode deter a igreja. Ninguém. Deus decretou, meu irmão. O texto diz, até tiver concluído o testemunho, que devem dar. Deus decretou, e até lá ninguém pode vencer a igreja. Novamente o cavalo branco, ele vem cavalgando vitorioso, e para vencer ele é invencível.
Vocês se lembram de Voltaire, que a casa dele virou? Voltaire disse, em 100 anos, o cristianismo vai ser esquecido, vai ser obsoleto, Jesus vai ser obsoleto, a Bíblia vai ser obsoleta. Faz 100 anos que Voltaire morreu, e hoje a casa de Voltaire é uma casa de publicação de Bíblias. Quase ninguém aqui vai lembrar de Voltaire, mas todos se lembram quem foi Jesus Cristo. Sabe por quê? Todos se lembram quem é a igreja. Sabe por quê? Porque ela é invencível. Agora você pode ver aqui o aprisionamento do diabo. Não diz que o diabo será aprisionado por 1000 anos? Que é isso? No milênio, o diabo vai ser aprisionado. Tá, quando que é o milênio? Deixa eu ver. Agora, 8h20. Milênio é agora. Ué, então o diabo vai ser aprisionado no milênio? Vai. Agora é o milênio? É. Então o diabo está aprisionado? Tá. O diabo está aprisionado? Tá. Então agora é o milênio? É. O diabo está aprisionado? É porque o senhor não foi na favela da Rocinha, no Alemão? Como assim o diabo está aprisionado? A primeira metade é da igreja. O capetão vai ser amarrado. Ele está aprisionado. Porque a igreja é invencível. Como? Ele não está aprisionado no sentido de não causar mal. Ele causa mal à igreja, ele persegue, ele oprime. Mas ele está aprisionado no sentido de não poder impedir os homens de serem salvos. Ele não pode mais cegar os homens, ele não pode mais impedir que venham à salvação, ele não tem mais domínio sobre os homens. O evangelho tem livre curso nessa terra e ele está impedido, acorrentado, impedido de fazer os homens não receberem o evangelho. É o que Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o tempo da igreja. Ele está amarrado. Porque, ninguém pode entrar na casa do valente e roubar os seus bens, sem primeiro não amarrar o valente. Outro mais valente tem que entrar lá, amarrar o valente e roubar os bens. A casa era onde? A terra. Quem era o valente que estava aqui? Satanás. Os bens? Os homens. Desce do céu mais valente que ele. Lá na cruz derrota e amarra o valente. E agora saqueia os seus bens. Povos, tribos, línguas e nações, e o diabo não pode fazer nada. Onde tiver um homem com a boca aberta proclamando o evangelho, principados e potestades têm que cair. Mas, conjunção adversativa, porém, entretanto, terminada a primeira metade, chega o tempo da besta. Verso 7, última parte. A besta que surge do abismo pelejará contra elas, as testemunhas, e as vencerá, e as matará. Veja só, escute aqui. Quando acabar os 1260 dias iniciais, a primeira metade da última semana, o anticristo aparece para a derradeira, o último ato, a última cena da peça, o fim do fim. A última metade da última semana é destinada para uma figura. Ele é a figura central da última metade da última semana. A besta. O anticristo aparece. Qual sua finalidade? Perseguir e martirizar a igreja. O texto diz que, terminada a tarefa das testemunhas, então aparece a besta, os 42 meses do verso 2 que eu disse, que calcará os pés do pátio da cidade. O que acontece aqui? É um tempo que a besta enfrentará as duas testemunhas, vencerá as duas testemunhas e matará as duas testemunhas.
É um tempo para isso. A igreja cumpriu sua missão, pregou para toda a criatura. O último eleito foi salvo. Agora a besta sai do mar e vai esmagar a igreja. Será um período de perseguição e martírio contra a igreja jamais visto, num tempo que chamamos de grande tribulação. É a grande tribulação, destinada para os cristãos. É errado quem diz, a igreja não passa a grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada antes. Isso se crê só há 100 anos. De Paulo até 1900, a visão predominante é que a igreja passa pela grande tribulação, e é o que nós cremos. Começa a grande tribulação. Agora nós vamos ver que o anticristo e o mundo vai ter vitória contra a igreja. Veja a vitória do mundo sobre a igreja, verso 8. O verso 7 diz, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. O 8. E o seu cadáver, o cadáver das duas testemunhas, ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Esse capítulo é muito difícil, viu, irmão? Foi o que eu tive mais dificuldade até hoje. Ele é muito difícil. Primeiro vamos para os termos Sodoma, Egito e Jerusalém, que é a cidade onde Cristo foi crucificado. O que é isso que ele está dizendo? Ele está associando a perseguição das testemunhas, a morte, a essas cidades. Os termos usados para essa cidade, Sodoma, Egito, Jerusalém, são termos para falar do mundo que odeia a Deus e a sua igreja. Por isso Egito, Sodoma é o sistema ímpio, corrupto, onde a igreja, apesar de ser salva e santa, está inserida. A Bíblia diz que elas serão mortas. Que é isso? Cadeia, perseguição, tortura e martírio. Não é num dia, numa hora. É um período onde a igreja será por anos, meses perseguida. E sendo morta, elas ficarão com o cadáver estendido na praça. Não serão sepultadas. Que é isso? Preste atenção. Em algumas culturas, e até hoje, nos dias de hoje, cadáveres insepultos, cadáveres que ficavam à vista do público, era um sinal, o maior sinal de indignidade e de desonra. Os cadáveres dessas duas testemunhas serão deixados estirados na rua da grande cidade como objeto de desprezo. O que significa, nesse período da grande tribulação, da perseguição do anticristo, o mundo terá total desprezo pelo martírio da igreja. O mundo não vai se compadecer da igreja, o mundo não vai se compadecer do martírio, vai ter total desprezo e desonra como cadáveres estirados na praça. Você já viu, por exemplo, quer ver uma figura muito grande? A Segunda Guerra Mundial, quando Hitler começa a pegar os judeus, entra nas suas casas, toma suas casas e enviam eles para morar em guetos. Casinhas de 3 cômodos com 8 famílias. Imagina você dividindo uma casa de 3 cômodos com 8 famílias, pai, mãe e filhos. Não contente com isso, tira ele dos guetos e mandam para os campos de concentração. Ficam sem comida, mulheres em um campo, homens em outro, crianças, vivendo como animais e submundos, morrendo de exaustão, de fome, sendo enterrados em valas, e ninguém se compadece, tratados como animais, como uma categoria que tem que ser exterminada, por isso são chamados campos de extermínio. A igreja será tratada assim, na grande tribulação, como uma classe a ser exterminada. E sabe o que vai acontecer quando os cadáveres estiverem estirados? O mundo vai comemorar, comemoração do mundo ímpio, verso 9 e 10, olha só. Então muito dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Verso 10, os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns para os outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Veja só,
diante daquele martírio promovido pelo anticristo, aqueles corpos insepultos na praça, o mundo, CNN, Globo, os jornais, o mundo, os ímpios celebram a vitória da besta sobre o povo de Deus, se alegram de tal forma que trocam presentes. A ideia aqui é: finalmente nós nos livramos daquele povo, finalmente nos livramos desses crentes que só falam dos nossos pecados. Eles vão celebrar, eles vão cantar de alegria. Acabou. E qual é a razão para essa celebração? O texto diz que os 2 profetas haviam atormentado eles. A pregação, a mensagem das testemunhas mexeu com a consciência deles e não permitiu que eles tivessem paz. Por isso eles festejam, até que enfim acabaram essas testemunhas. Vem cá. Sabe por que eles se alegraram? Fizeram festa, até que enfim mataram essas testemunhas que nos atormentaram. Será que temos atormentado a consciência dos ímpios? Com a nossa pregação? Com o nosso testemunho? Será que temos atormentado a consciência dos ímpios, crendo, pregando e vivendo o Evangelho? Como essas 2 testemunhas aqui estão fazendo. Foi por isso que eles celebraram. Esse povo prega a verdade, prega o Evangelho, chama ao arrependimento. Não é a pregação da prosperidade, do triunfalismo, não são profecias fajutas, é a pregação, a vera pregação do Evangelho, que atormenta consciências. Já estou terminando, não fique nervoso. Só que tem algo. Quantos estão gostando? Diz amém. Amém. Quantos querem que eu pare e termino semana que vem? Ou quantos querem que eu termine hoje? Diga amém. Amém. Metade está pensando na pizza, né? Tem jeito mesmo. Quer fazer um estágio com a besta? Você muda de ideia na hora. Mas, Tatiane, a comemoração deles é temporária. Estão felejando, imagina que a festa, já viu? Copa de 82 ganhou, Zico na 86 ganhou, estamos com o galinho de ouro de Quintino, ele erra o pênalti. Dani, errou o pênalti, Zico, você lembra? Tristeza. Aí vem o Platini, gol, Brasil mais uma vez classificado. Agora que essas aí desses Neymar, esses aí, nem conta. E estão lá com os drinks, está na cachaça, no bacanal. A comemoração é curta e temporária. Veja o verso 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles, nas testemunhas, penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que o viram, sobreveio grande medo. O que João vê aqui? As 3 testemunhas são mortas, e são jogadas na praça, sem ser sepultadas. Ficam 3 dias e meio ali, putrefando. A Bíblia diz que nos 3 dias e meio, um espírito entra nelas, e elas revivem. O que são 3 anos e meio? 42 meses, 1260, meia semana. A igreja é perseguida na última metade da última semana pelo anticristo. Ela é morta pelo anticristo. Ele faz uma chacina, mas no final dos 3 dias e meio, no final da última metade da última semana, a igreja perseguida, martirizada, ressuscita dos mortos. O que João está vendo é a ressurreição dos mortos em Cristo. 1 Tessalonicenses 4,16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É o que João está vendo aqui. 1 Coríntios 15:52, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
os mortos ressuscitarão. Irmão, deixa eu dizer para você que tem medo da morte, você que é senhora, está entendendo que você tem poucos anos de vida, você que tem medo de viajar e não voltar, você que tem medo de perder um marido, um filho, a morte não terá a última palavra. O apóstolo Paulo, com categoria singular, diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados em um momento, ao soar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados, porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumpre-se-á a palavra que diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o pecado, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Cristo Jesus. Você vai poder dizer: ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? E não cabe não. Imagina o povo comemorando, os mortos ressuscitando. Agora o verso 12 tem uma outra etapa. E as duas testemunhas ouviram a grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Agora que estranho, as duas testemunhas estão mortas, revivem. Agora elas começam a subir para o céu, subir nas nuvens. Elas são trasladadas. Os mortos ressuscitam primeiro, como diz Paulo, e depois os que estiverem vivos são arrebatados. João está vendo o arrebatamento da igreja. Nem todos serão mortos pelo anticristo. Vai haver igrejas subterrâneas, crentes refugiados, vivos nesse momento. Então quando Cristo voltar, na volta dele, a sétima trombeta vai ressoar. Os mortos sairão dos túmulos e encontrarão com Cristo nos ares. E os crentes vivos serão retirados, é o rapto, é o arrebatamento. Serão tirados vivos, como foi Enoque, como foi Elias, subirão vivos para encontrar com Cristo nos céus. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mateus 24, 30, 31, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra lamentarão e o verão, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade da outra. Arrebatamento. Que coisa gloriosa. Não tem jeito de você perder, Gilmar. Morto você ressuscita, vivo você é arrebatado. Não tem jeito. Morto você ressuscita, vivo você é arrebatado. E a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, olha como é que a festa acabou, ó. Veja o verso 11. Mas depois de 3,5, o Espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. Uai, cadê a champanhe? Cadê a festinha no iate? Terror cobrirá a terra. Acabou a festa. E você vê como é que a festa vai acabar? Verso 13. Naquela hora, que hora? Depois que Jesus voltar, depois que arrebatar a igreja, que ressuscitar os mortos, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, a cidade que o mundo, a terra, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, símbolo para dizer destruição, ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus no céu. No exato momento que a igreja é arrebatada, na volta de Jesus, se repete a cena do 6º selo. Quando João abre o 6º selo, quando Cristo abre o 6º selo, o céu se enrola como um pergaminho. Terremotos, montes saem do lugar.
Quando a igreja é tirada, agora os juízos de Deus vão vir de forma implacável sobre a terra. Aqui João vê o juízo final chegando. Enquanto a igreja entra na glória, os ímpios passam pelo juízo. Agora olha como é que ele termina, verso 14. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Agora, irmãos, na próxima mensagem teremos a última trombeta, a pior de todas, a mais terrível. Como eu quero terminar? Queridos irmãos, até que a última trombeta chegue, temos uma missão aqui na terra. Somos os candeeiros, as oliveiras, as testemunhas. O livrinho está na nossa mão. Você tem que trazer gente para a igreja. Olha esses bancos vazios. Cadê tua mãe? Tua sogra? Tua tia? Teu primo? Teu irmão? Teu filho? Teu vizinho? Teu patrão? Você tem 1260 dias. Você tem poder na sua boca como de fogo. Poder de abrir o céu e fechar o céu. O poder que foi dado em Atos 1:8 para ser testemunha. Você tem essa missão. Você quer ver a sua vida prosperar, os problemas acabarem? Não vai na corrente dos 318, não vai fazer campanha, rosa, sal, porcaria nenhuma. Se envolve com a igreja, se envolve com o reino, prega o evangelho, ganha almas, traz pessoas. Deus cuida da tua vida, Deus cuida das tuas coisas. Prega o evangelho. Em tempo e fora de tempo, prega com áudio de celular, prega com mensagem de celular, prega com link de pregação, prega com folheto, prega com bíblia, prega com livro, prega com telefone, prega com a boca, prega em cima de um caixote, prega na rua, prega no semáforo, prega no metrô, prega no ônibus, prega! Segundo, enquanto a sétima trombeta não soa, alguns aqui não precisam pregar, precisam ouvir a pregação. Você pode ficar aí, com a besta, e todos os juízos lançados sobre ela cairão sobre você. Para você eu não digo pregue o evangelho, para você eu digo receba o evangelho. Será que essa parte da pregação você fica assim, nossa, isso eu já resolvi 5 anos atrás, vamos, acaba, já sou salvo. Como você resolveu 5 anos atrás? Foi o ano do meu batismo. E daí? Quem te disse que isso? Eu vi 2 pregações do Paul Washer. E daí? Tem evidência na sua vida? Você é um salvo, você ama Cristo? Você é uma esposa melhor? Ou sua língua é igual o tapete da realeza? Você tem o seu nome limpo, seus papéis são limpos, sua empresa é limpa, você é um homem de boca limpa no trabalho, você tem bom testemunho. Deixa eu ver o histórico do seu celular, das suas coisas, suas amizades. Você é uma mulher decente, você ama o Senhor, você devota a Ele adoração, você tem medo de pecar, mesmo que está sozinho a quilômetros de distância da esposa. Então você é um salvo. Pregue e ouça o evangelho. Feche os olhos, vamos orar. Ore como se fosse a sua última oração. Por favor, esqueça um pouco do relógio, do tempo. Por favor, ore de verdade, ore com as vísceras, ore com as entranhas, chore. Ore, se você não tem certeza da sua salvação, não espere chegar esse dia, meu irmão, não espere a última trombeta soar, minha irmã, resolva isso hoje, hoje.